Aloha! Começando mais uma AreaCast. E hoje, gente, eu tenho o prazer de trazer um cara. Bom, a gente vai conversar sobre vendas, tá? Eu sei que esse cara, que já vou falar o nome dele. E por quê? Bom, se você tem um negócio, produto ou serviço, você precisa vender. E aí, se a gente parar para pensar, até você mesmo precisa se vender, seja a sua imagem. Ou seja, gente, hoje eu tenho a honra de trazer Thiago Eugênio, um cara hiper expert em venda, para a gente conversar aqui. Thiago, meu irmão, muito obrigado por você estar aqui no AreaCast, muito obrigado por ter aceito esse convite. Eu sei que sua agenda é bem corrida, mas estamos aqui e vamos bater um papo muito bacana, valeu mesmo. Se quiser falar alguma coisa... Não, cara, é uma honra estar aqui, Ismael, assim, é um prazer, tá? E assim, parabéns pela iniciativa, pela ideia, cara, surreal estar aqui essa hora, né, vendo o sol, vendo o mar, o som do mar que me atrai muito, né? Então, assim, eu te agradeço demais pelo convite, tá? Muito obrigado. Bom, para começar, eu vou manter aquela tradição eu queria que você, resumidamente, falasse um pouquinho da sua história. Quem é Thiago Reis, por Thiago Eugênio? Mas é um elogio, pode ficar à vontade. Thiago Eugênio, por Thiago Eugênio. Cara, eu sou um cara de vida simples, tá? Eu sou cristão, nasci numa família massa, mas um pouco diferente, né? Eu sou filho de mãe solteira. Minha mãe é minha rainha, uma mulher que me criou com muita garra, com muitos bons ensinamentos. Eu sou de família humilde, de família grande, né? Um cara muito sonhador. Eu fui gago muito tempo, então eu tinha muita timidez, né? Eu tinha muita trava. E as vendas em si me ajudou também a me libertar um pouco disso, porque sempre que você se desafia, mano, você cresce, né? Eu falo que não tem crescimento sem desafio. Então minha vida foi isso até os meus 18 anos, comecei a trabalhar muito novo, casei com uma mulher incrível, tenho 22 anos de casado com a mesma mulher, graças a Deus, tenho duas filhas maravilhosas, Gabi e Gigi. Gabi hoje com 21 anos, Gigi com 16. Tive altos e baixos, quebrei 2 vezes, né? E percebi que venda muda o jogo de qualquer negócio. E não só do negócio, tá? Eu hoje atrelo muito vendas à vida, sabe? Tipo, não dá para viver sem um negócio, né? Sem algo rentável. E não dá para ter algo rentável se você não conhece minimamente como é que você faz para aquilo ser vendável. Muitas pessoas trabalham o produto e esquecem de trabalhar a máquina de vendas. Essa é uma empresa infantil, como eu costumo chamar. Você tem um excelente produto, mas que ninguém sabe que ele é excelente, porque você não sabe transmitir aquilo. E outro lado, outro erro, é quando você tem uma excelente máquina de vendas, mas um péssimo produto. Aí você é um charlatão, né? Você vende coisas que você não consegue entregar. Então minha vida foi de muito desafio, né? Mas assim, de muita superação, de muita gratidão a Deus por tudo que Ele me deu. E hoje eu tenho uma vida que eu digo assim, Senhor, se daqui até o fim dela eu tiver o que eu tenho, eu tô muito feliz. Quero muito mais, né? Mas muito satisfeito com o que eu tenho. Você estava me falando que a tua formação ela é em projetos, né? Me conta um pouquinho desse trabalho, como é que você teve esse início, passou de projetos para a questão de vendas. E aí, eu vou até fazer puxar aqui, quando eu assisti aquele evento, aquele bate-papo que teve você com Bira Carrapes, e aí vocês falaram que a questão, acho que você falou que a questão do projeto ele ajuda muito nessa coisa de vendas, né? Como é que foi projetos e depois partir para vendas? Cara, isso é engraçado, porque antes de projetos veio venda. Meu primeiro emprego foi vendedor de plano de saúde, pastinha na mão, autônomo, casa em casa, vendeu, volta para casa de ônibus, não vendeu, volta a pé. E eu percebi nas vendas um modelo, um padrão. E eu não sou um cara de padrão, ou não era, pelo menos. Mas eu comecei a perceber que os bons vendedores, né, que as boas empresas que vendiam muito, ela tinha um padrão. Ela seguia um fluxo, por mais que ela não entendesse o fluxo, mas tinha um caminho que ela repetia para ter sucesso. E aí, depois de passar por várias empresas, eu encontrei minha formação em marketing, inclusive, né, pelo UNP, e eu fiz especialização em projetos pela FGV, a princípio. E eu descobri uma coisa que para mim foi muito difícil de aprender, né, porque era você construir padrões, eu sou um cara muito de improviso, que era você ter início, meio e fim, ver a parte da qualidade, a parte do risco, a parte do tempo, do orçamento.
E eu saí de lá, assim, com isso na minha cabeça fervendo. Quando eu me especializei, tanto é que eu saí de vendas por um tempo e fui para projetos em si. Eu fui gerente de projetos da Geradora, que é uma empresa de máquinas, né? Então eu atendia Transportação de São Francisco, eu atendia a Ferrovia Transnordestina, Leste-Oeste, Usina Belo Monte, grandes empresas, e aprendi muito nesse tempo. Isso foi de 2010 a 2013. Em 2013, o meu coração queimava por vendas ainda, e eu percebi que, assim, cara, se eu pegar meu conhecimento de projetos e levar para vendas, que até então era uma coisa só de arte, só de dom, né? Tinha aquela coisa, você tem que nascer com o dom de vendas. Cara, isso é balela, isso é conversa. Agora, o ser humano, ele tem muito medo da rejeição. E a venda traz um desafio diário muito grande, né? E traz muita rejeição. Não. Então, trazer modelos de projetos para que você consiga entender qual o passo a passo. Tem uma frase minha, né, que eu repito muito, que eu digo: se você não sabe o que faz para vender, você não sabe vender. Ou seja, você tem que construir o seu modelo. O que é que dá certo? Qual é o passo a passo? Quais são as etapas? E aí, metodologia de projetos ajuda muito nisso, tanto ao pequeno empreendedor como ao grande empresário. Né? Conseguir entender qual número ler, qual etapa, por que eu levo não, qual a média de nãos que eu levo até o sim. Quem me deu sim por quê? Qual é o padrão do sim? Qual é o ICP, como se fala, né? Que é o Ideal Customer Profile, que é o meu provável cliente ideal, né? Cara, qual é o modelo desse cara? Porque quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Você tem que ter um nicho, né? E isso vem muito com essa adaptação ao projeto, ao modelo ideal para o seu negócio. Puxando mais uma lá do bate-papo, você em determinado momento você falou que teve, não sei se foi 2022, você falou que resolveu virar a chave e se dedicar a essa questão, a essa parte de vendas, você se especializar numa pessoa como venda. Aí eu vou te fazer uma pergunta o seguinte: para o cara ser especialista em venda, o que você fez, assim, inicialmente? Quais são os conhecimentos que você acha que para quem quer vender ele deve ter tanto conhecimento didático, tá? Ou seja, ler, estudar e tudo, quanto conhecimento humano? Perfeito. Cara, massa. Tem uma tese que eu defendo, né, que eu chamo que a venda, o bom vendedor, ele é um ciborgue, né? Ele é aquela mistura de homem e máquina, né? A máquina porque nunca se viu antes uma demanda tão alta por tecnologia, né? Isso grita hoje no seu ouvido. E aí, quando você entende de tecnologia, você facilita muito o processo da venda. Dá um exemplo. Eu falei que eu comecei vendendo plano de saúde e que eu tinha que fazer porta a porta. Por que fazia porta a porta? Porque você tinha que conversar com alguém. E as pessoas estavam ou em casa ou no trabalho. É muito difícil esse trabalho, né? Hoje, com tecnologia, você retira esse atrito. Você gera impulsionamento, gera um tráfego pago, você usa a tecnologia para atrair pessoas ou para facilitar a prospecção até essas pessoas. Por outro lado, quem tem muita base tecnológica, mas não estuda comportamento humano, um pouco de filosofia, um pouco de antropologia, um pouco de mapas mentais, de perfis de comportamento, de PNL, de psicologia, cara, você se perde um pouco porque você vai entender o que usar para chegar até as pessoas. Mas você não vai ter o recheio para saber quando chegar até as pessoas, como é que eu faço? Quer um exemplo claro disso? Muita gente me pede soluções rápidas de vendas, né? Então eu vou dar uma. Quem vende para a empresa? Eu queria me conectar com o dono do Nordestão, por exemplo. Você vai no LinkedIn, aplica uma extensão no Chrome, no Google, chamada Lusha, L-U-S-H-A. Essa extensão ela vai hackear, vamos dizer assim, parte do LinkedIn. E quando você entrar na página da pessoa que você quer, você toca no Lusha e ele lhe dá o e-mail e o telefone da pessoa. Meu amigo, só não conhecia. É sensacional. E aí eu fiz esses dias, eu fiz uma live, né? Vamos pegar aqui o telefone de Pablo Faria, do Loucos por Coxinha. Uhum.
Pablão. Cara, eu entrei e com 2 palitos, 2 toques, telefone de Pablo na tela e e-mail dele. Quanto isso vale? Vale muito? Vale pouco? Cara, eu falo que depende. Você vai fazer o quê com o telefone de Pablo? Você vai ligar para ele e vai dizer o quê? Né? Então, parte da venda é a tecnologia, porque retira o atrito. Mas parte da venda é a tua proatividade de entender sobre gente, entender sobre o Pablo, sobre o negócio dele, como é que você vai se comunicar com esse cara. É um cara família, não é um cara de balada, é um cara inteligente, um cara que cresceu, começou de baixo. Cara, quando você começa a entender isso, percebe que o teor do que você vai abordar vai se encaixando. Então, busque muita tecnologia, tá em alta e tem que saber, pô. Tem que saber. ChatGPT, as IAs aí de design e tal. Hoje, por exemplo, eu uso no meu telefone isso aqui, isso é um cloud. Isso grava a nossa conversa toda, depois ela interpreta o que eu falei, o que você falou, eu peço um resumo, isso aqui vai virar uma aula. Pô, te mando. Pô, manda sim. Então, assim, fantástico. é surreal, pô. Deixa eu só ver se tá. Então, assim, tem que ter isso, mas não esquece do outro lado que gente vende pra gente, né? Eu preciso ter isso muito bem equilibrado. E aí, eu vou puxar um outro... Outro meu coco, viu? Não, beleza. Em cima do que você falou, seguinte, a gente entra, pega o telefone de quem a gente quiser, consegue o contato dele, mas aí eu te faço uma pergunta, como é que a gente vai entrar em contato? Qual a dica que você daria? Eu acabei de pegar um telefone de uma pessoa que provavelmente pode ser um cliente, ou seja, tem alguém que possa ter uma aceitação do produto ou serviço que eu estiver vendendo. E aí, qual a dica que você daria para que essa pessoa, ao entrar em contato, ela não seja chata? Por que eu estou te falando isso? Porque tecnologia é bacana, mas quando a gente entra em contato com uma pessoa pela primeira vez por telefone, fazer esse primeiro contato sem a pessoa saber quem é, e na cabeça da pessoa, imagino que você também... Cara, como é que essa pessoa conseguiu o meu contato? Perfeito. Quem está do outro lado, ela tem que ter muito cuidado para não ser evasivo, para não ser chato, e aí a venda dela já vai por água abaixo logo no primeiro bom dia que o cara dá, porque o cara, meu irmão, quem é essa pessoa? Que dica você daria para alguém que, olha, tá aqui o contato, liga para essa pessoa, que essa pessoa pode vir a ser o nosso cliente, mas qual a dica que você dê para essa pessoa não ser chata ao entrar em contato? Cara, sensacional. Existe um passo a passo, né, que não é algo, digamos assim, científico, né, que não vai servir sempre, porque vendas é uma ciência, mas é uma ciência inexata, né? O que eu diria é o seguinte: existem alguns comportamentos que você sempre deve levar em conta. O primeiro é, a pessoa não está aberta à tua ligação. Como você colocou, ela está fazendo o que é importante para ela. Como é que eu conecto com alguém e desperto na pessoa algo que é importante para mim? Essa é a primeira pergunta, se todos nós estamos mais preocupados com o que é importante para nós mesmos, né? Então, eu não vou ligar para a pessoa oferecendo meu produto. Tem um funil do marketing, que é um funil que eu desenvolvi, né, que eu uso ele em tudo, que eu falo que o funil é consciência, desejo e recompensa. O nosso mal é que a gente sempre está fazendo a base do funil, que é a recompensa. Tiago, o que é recompensa? É quando o que vai entrar no meu bolso vale mais do que o que vai sair do meu bolso. Eu só compro alguma coisa quando essa equação encaixa. Percebe? Eu vou comprar uma prancha nova. Cara, prancha 10 mil reais. Se para mim não faz sentido tirar do bolso 10 mil, porque o que vai entrar não vale tanto, eu não vou, né? Uhum. Muita gente faz só a base, que é a recompensa. Quando num caso como esse, você deve começar pelo topo do funil, que é a consciência. Por exemplo, dependendo do negócio, Ismênio, eu não ligo. Eu preparo alguma curiosidade para impactá-lo no próprio LinkedIn. Eu já tenho o telefone dele, já tenho o e-mail dele. Mas eu vou fazer alguma publicação no LinkedIn para despertar uma curiosidade daquilo que eu faço. Por exemplo, eu vendo remédio para calvície. Se eu ligo para o calvo e falo que tem uma solução para a calvície dele, pode parecer até ofensivo, ele pode se chatear. Tá me chamando de careca? E será que é um charlatão e tal? Mas se eu vou no LinkedIn, faço uma publicação e digo que o doutor fulano de tal, lá dos Estados Unidos, desenvolveu a cura para calvície,
e eu publico isso sem nenhuma oferta e faço ele enxergar, porque eu mando lá no LinkedIn dele, e no outro dia eu mando um e-mail falando que muita gente já está usando, ó, CDC1, tá vendo? Ó, consciência, desejo. Muita gente do Brasil já está feliz porque está conseguindo, papapá, papapá. Aí você coloca algumas provas sociais, pessoas falando sobre a solução que deu certo. Depois você vai para o contato direto. Então percebe que você foi sutil no início, e quando você vai para o contato, ele viu no LinkedIn, recebeu um e-mail e fala, cara, era isso que eu queria. Né? Então, sempre dá certo? Não. Isso que eu falei de você ir testando no começo, até você encontrar o teu modelo ideal. Né? Então, assim, mais uma dica, ó, sempre que fizer alguma coisa, não faz com o intuito apenas de acertar. Óbvio que esse é o foco ideal, mas faz com o intuito também de medir, porque o mal de vendas é que quando você vai fazer medicina, você antes de atender uma pessoa, você estuda 6 anos, pô. E vendas você inverte. Você não conseguiu nada, vai pro Jaque, né? Já que não conseguiu outra coisa, você é vendedor, né? Essa é boa. E aí você quer vender hoje. Eu vou pedir licença rapidinho, vou dar um pulo, só pegar meu chapéu, porque o sol tá me castigando aqui. Vai lá. Mas já volto. Vou pegar meu chapéu de seu Madruga. Boa. Ai, aqui, pronto, aqui já me protege do sol já. Bom, vamos lá, continuando nessa linha, nós temos hoje a tecnologia com... Ontem mesmo eu estava num evento, e aí foi falado até a questão do chat, GPTs, que é uma ferramenta excelente. Perfeito. No primeiro atendimento. Só que eu tenho, na verdade, apesar de eu utilizar bastante a tecnologia, mas quando se trata de relacionamento, eu tenho algumas... algumas coisas contra a tecnologia, e as pessoas às vezes não se dão conta nisso, né? E aí eu escutei um negócio ontem que para mim casa muito bem com o que eu vou falar agora. O cara falou o seguinte, falou, olha, as pessoas para se diferenciarem hoje, principalmente no atendimento e venda, elas estão tendo que sair da tecnologia. Elas estão tendo que voltar para o humanizado, que para mim, na verdade, é o fantástico, porque como você falou, as pessoas vendem para pessoas, né? E aí se eu me mantenho só no WhatsApp, ou seja, eu não consigo aquela coisa daquela chamada humanização, pode criar aquela conexão, né? Em que momento você acha que as pessoas devem usar a tecnologia e que ponto ela deve utilizar a questão do passar para o humanizado? E antes de você responder, uma outra coisa. As pessoas demoram hoje em dia muito para responder, porque as pessoas querem vender e quando recebem contato tem uma demora, e quando demora, quando resolve responder, vai utilizando a tecnologia, que na minha opinião, se alguém entra em contato, isso eu utilizo, tá? Se você entra em contato comigo, eu queria saber do seu serviço pelo WhatsApp, eu nem te respondo pelo WhatsApp. Então, quer dizer, eu só falo o seguinte, bom dia mesmo, tudo bem? Eu posso te ligar? Perfeito. Eu não ligo, mas aí me diga aí que ponto você... Cara, formidáveis, mano. Assim, dois pensamentos que eu acho interessantes, tá? O primeiro, eu não gosto muito das respostas diretas, tipo, tecnologia é isso, tecnologia é aquilo. Eu gosto muito dos conceitos, porque eles são mais abrangentes e ele vai te permitir entender, com base no conceito, como aplicar a melhor técnica ao seu negócio. Então, dito isso, qual é um conceito meu muito forte? É que performance, né? Ou seja, alcançar grandes resultados, ter alta performance, tem uma fórmula. Performance é igual a aumentar a potência e diminuir o atrito. Um carro de Fórmula 1, cara, potência, motor, habilidade do piloto, atrito, cara, um pneu melhor, um carro mais leve, né? Então, se você consegue aumentar a potência e tirar o atrito, você ganha performance. Nas vendas é igual. Então, não confundir o encantamento que você tem pela tecnologia com aquilo que dá certo. Tecnologia, ela não aumenta a tua potência, ela retira o atrito. Ela é meio. Tecnologia só é fim para quem inventa tecnologia. Para o resto de nós, ele é meio. Então, se eu tenho algo muito customizado, se eu vendo para pessoas mais importantes, se eu tenho um público mais nichado, e eu coloco a minha IA para atender, não tem sentido. Né? Eu preciso atender a pessoa de forma mais direta, né? Mais exclusiva. Agora, a mesma coisa serve para o contrário. Eu vou fazer um evento, por exemplo, para 5.000 pessoas.
eu não posso atender 5 mil pessoas ao telefone ligando uma a uma. Então eu aplico tecnologia, faço um funil, filtro para que eu consiga atender as pessoas que eu vou vender talvez um ticket mais alto. E o mais baixo, inevitavelmente, infelizmente, é assim. Vai comprar direto com a tecnologia. Então é medir um pouco isso. Esse é o primeiro. E o segundo, falando da humanização, isso é, cara, formidável. Pandemia, o que mais se falava em 2020 era transformação digital. Ah, o seu negócio tem que ser digital, tem que ser digital. Quem é que fala nisso hoje? Quase ninguém, né? Só quem vive disso ainda. Por quê? Porque as pessoas entenderam que nós somos seres gregários, né? Somos seres que nos relacionamos. Então, gente compra de gente. Mesmo que você tenha um site, um e-commerce, pode perceber que cada vez mais os e-commerces agora estão saindo do e-commerce, né, que é o comércio eletrônico, para o comércio da conversação. Eu tenho um site, mas a minha bolinha do WhatsApp está lá. Algumas pessoas que gostam de comprar mais direto, né, que são mais reservadas, de menos comunicação, vai lá e compra direto. Mas tem pessoas que têm a necessidade da comunicação. E você tem que entender esses perfis e atender eles todos, né? Então tá lá, cara, eu sei que isso aqui é X e sei o que é, até já comprei, mas eu quero ter uma dúvida. É a minha necessidade, aquele videozinho que aparece às vezes no Instagram, que a pessoa comprou um queijo errado e vai lá trocar, aí a mulher do caixa lá atende bem, devolve o dinheiro. Eu não quero dinheiro, então escolha outra coisa. Eu não quero outra coisa. Ah, entendi, a senhora quer brigar. A mulher, então tá bom, vamos começar de novo. E aí ela vai fazer o que o cliente quer, que é brigar. Porque algumas pessoas só querem falar, só querem ser ouvidas, né? Então, entender pessoas e estar com o teu psicológico bem para conhecer os perfis e não ir para um embate de que tá certo ou tá errado, por exemplo, né? Então, assim, tecnologia, na hora que se encaixa a tecnologia. E eu tô aqui, tá, para atender você a hora que você quiser. E aí, por que a tecnologia fica mais importante? Porque se eu não tenho ela, eu não tenho tempo para atender com qualidade todo mundo. Mas se eu coloco tecnologia para atender quem não quer falar comigo, o meu tempo sobra para atender quem quer falar comigo. Eu estava conversando com um cara essa semana, e ainda falando desse assunto, e o cara falou assim, Ismênio, ele tinha recebido dois depoimentos negativos no Google, né? E ele perguntou, cara, vê se você consegue me ajudar. Eu falei, o quê? Não, porque teve 2 pessoas aqui que entraram, fizeram assim, esculhambaram meu negócio. Eu tenho boa parte das pessoas elogiando, realmente, as pessoas elogiam o trabalho dele. Ele trabalha com um negócio de espapapete, né? Caramba. E aí teve 2 pessoas que detonaram ele. Ele falou assim, eu não conseguia pagar. Eu falei, cara, eu acho que, na minha opinião, eu acho que você não deveria se preocupar em apagar. Eu acho que você deveria se preocupar em responder, entrar em contato e fazer com que essa pessoa, logo em seguida, ela entrasse e falasse, olha, muito obrigado, porque eu vejo que a partir do momento que você se colocou à disposição para resolver, todo mundo que entrar e vai ver aquele negativo, mas ele vai ver que logo em seguida você deu uma resposta. Perfeito. Se preocupou com essa pessoa. E aí, a gente vai entrar agora um pouquinho na questão do pós-venda, que para mim não deixa de ser continuar sendo uma venda, porque aí você começa a vender a sua imagem, começa a vender a sua preocupação que tem com o cliente, né? Quais são os pontos? Que aí isso vai para o pequeno. Imagina aquele cara, um pequeno cara que trabalha na praia, que tem um negocinho pequeno, tem uma lojinha daquela muita gente tem essa lojinha de informática ou de pequeno. Perfeito. Como fazer um pós-venda para essa galera? Porque assim, o médio, acho que o grande, ele tem, normalmente tem aquele pós-venda que, olha, uma resposta já feita às vezes, né? Estruturado, né? Tem uma estruturado. Mas e se o cara não tem? Perfeito. Como fazer um pós-venda perfeito quando eu não tenho as condições de ter uma tecnologia a meu favor? Perfeito. Cara, 50% das pessoas com quem você fala nunca vai te comprar nada. Entenda isso. Tiago, o que é que isso tem a ver com o pós-venda? É que muitas vezes a forma como você vende atrapalha o teu pós-venda, porque às vezes você está muito focado só em vender. Quando eu entendo que 50% das pessoas não vão me comprar, eu relaxo um pouco com isso e passo a atender. Faz sentido? Eu passo a atender, eu passo a me preocupar com as pessoas. Essa aqui talvez não me compre, aquela ali vai me comprar. Quando você faz isso,
a tua venda ela traz uma qualidade no fechamento muito grande. E é como, para quem gosta de bola, por exemplo, não sei se é um bom exemplo, mas é como fazer uma recepção de uma bola. Cara, se vê um limão, é mais difícil de você dominar, né? Mas se é o gaúcho lá, se é o bruxo passando a bola, você mata com maior facilidade. A tua venda é assim, às vezes você tá tão afobado na venda, que quando você conclui ela, o cara tá meio, será que eu fiz a compra certa? Cara, você já destruiu o teu pós. Não destruiu, mas vai ser mais difícil de vender. Então começa a se preocupar com as pessoas, o pequeno principalmente, e a atender as pessoas, tá? Para que você conheça o que é que ela quer. Eu vou tomar uma água de coco na praia. Por que eu escolho o teu quiosque e não o do lado? Cara, você pensou nisso? Como é que você arrumou o quiosque? Como que ele disponibiliza o coco que eu quero? Qual é a temperatura? E outra, pela ótica, Ismênio, do consumidor. Porque você pode estar querendo forçar o coco para ser ultra gelado, porque a propaganda diz que coco gelado é ótimo, mas será que você tem que ter um esforço tão grande para deixar o coco gelado e ele às vezes um pouco menos gelado? Ninguém ia fazer diferença naquilo, mas era mais importante ter uma cadeira limpa para o cara sentar, ou ter um canudo como estava aqui, coberto com um plástico, porque é mais higiênico. Percebe que às vezes pequenas coisas que você passa a observar no seu consumidor te faz preparar o teu pós-venda. Quem é que não tem um pós-venda preparado? E aí pode ser empresa grande ou pequena. É quem não mediu quando o cliente entrou. Se eu perguntei a ele se estava bom o coco, se ele gostou da disposição, se na visão dele ele pode me ajudar com o que é que eu posso melhorar aqui. Cara, só essa pergunta já criou conexão. Eu fiz rapó, né? Eu trouxe o cara para o meu lado. Olha, o senhor como um consumidor, que eu percebo que é um consumidor exigente, inteligente, me dá uma dica, eu posso melhorar como meu ambiente? Talvez ele diga algo que é uma bobagem, que nem cabe, mas conectou. Tá? Ele vai lembrar de você e não do teu vizinho de novo. Então assim, são coisas pequenas que as pessoas não fazem, e quando você passa a fazer, mas repito, por que você não faz isso? Porque você estava preocupado em vender para 100% das pessoas, o teu foco era só na venda. Não, eu não quero 100%, eu quero 50% que me cabe. E os outros tá tudo bem, é do meu vizinho, é do meu concorrente, mas o meu eu vou tratar como comunidade. Tá? Porque o mundo, Ismênio, nunca foi tão polarizado como está hoje. E é preciso criar comunidades, é preciso... Cara, você vende para quem? Sem entrar em política, tá? Mas, cara, quem é de direita se inclina mais para quem é de direita, quem é de esquerda mais para quem é de esquerda. Cara, o mundo tá assim. Ao invés de você lutar contra isso, toma uma posição, né? E construa sua tribo. E tem... eu disse que eu era gago, né? Então às vezes pega, tá? Tranquilo. Tem a parte do posicionamento e tem a parte do servir, né? Ó, eu compro fruta em uma banca próxima à minha casa. É uma banca simples, não tem o melhor preço. Então assim, cara, sai da guerra de preço, não é isso. Não tem o melhor preço e não é o lugar mais top, não é sofisticado. Perto da minha casa tem o, sei lá, vou dizer que nome, tá? Verde Frute, né? Que é muito maior, muito mais bonito, pá. E eu compro numa banca minhas frutas. Por quê? Porque eu chego lá, se eu for pegar uma fruta estragada que eu não vi, o cara vai lá e diz, não, essa aqui não. Ele separa aquela estragada e me dá uma boa. Eu compro abacaxi, eu sou fã do abacaxi. Ele pergunta se quer que ele corte. Ele corta o abacaxi. Aí faz, quer que eu coloque mel e raspa de limão? Eu digo, sério, fica legal? Cara, fica top. Ele vai lá, corta meu abacaxi, sem me cobrar nada mais por isso. Mas o preço dele não é o mais barato. Então ele já fez a conta de que aquilo tem um preço, percebe? Uhum. E eu, cara, minha mulher é louca lá, ela vive lá, inclusive, né? Então assim, o que é que você faz para manter o cara com você, esse cliente com você? Como é que você nutre esse cliente? Tá? Então começa a perceber como é que você atende, começa a perceber o gosto dele, pergunta a ele o que é que ele gosta, tá? E se é um negócio mais customizado, liga pro cara de vez em quando, pô. Dá um feliz aniversário. Né? Minha esposa esses dias recebeu um convite para uma loja para ir buscar um brinde. Aí ela disse, rapaz, engraçado, amor, eu não vou lá nessa loja tem, sei lá, meses. Aí ela tá fazendo pós-venda, ela tá medindo que você antes ia mais, deixou de ir, ativou o pós. Cara, faz tempo que você não vem buscar um brinde. Né? Então tem coisas que são simples, ó.
fazer o básico hoje é tão importante quanto ser diferenciado, porque ninguém faz o básico, né? Pronto, vamos lá, nesse básico aí. Daqui a pouco você falou a palavra de o Jack. Já que eu não tenho alguma possibilidade, vou para isso aí. Thiago, como um cara que nunca vendeu, e a gente não tem essa uma das coisas que eu agora não, porque vou falar sobre empreendedorismo, tá? Meu filho, eu acho que isso foi criado uma lei, alguma coisa assim, que as escolas devem ter em seu currículo, a partir da infância, assuntos relacionados ao empreendedorismo, que é uma das faltas que eu acho. Né? Nós somos um país onde diversos empreendedores, mas não somos preparados para ser empreendedores. Não somos. Normalmente aqui a ideia é o cara assim, não, meu filho, estude e faz um concurso. Mas peraí, cara, não tem só esse caminho. O concurso é massa, tem estabilidade, tem uma série de vantagens. E até para isso você também tem que ser preparado para ser um servidor público, não fazer concurso simplesmente porque eu quero a estabilidade, né? Não uma instabilidade, é estabilidade. E aí tem um cara que acabou assim, não, eu vou começar a empreender, só que, como eu falei no começo, o cara tem que vender, mas meu irmão, eu não fui preparado para isso. Eu não sei, eu tenho meu produto, botei meu coco agora e fico olhando, pô, e agora, cara? Como é que eu vou vender isso daqui? Entendeu? Perfeito. Para aquele cara que está começando, eu estou abrindo meu negócio hoje, mas eu não tenho a menor noção de começar em venda. Que dica você daria? Cara, sensacional. Olha só, o crescimento de qualquer empresa tem alguns estágios, né? No início, os estágios são, eu preciso preparar meu produto, como eu falei, se você é muito bom de vendas, mas não tem um bom produto, você é um charlatão, né? Você vai vender, mas não entrega nada. Então, cara, você vende o quê? Qual é o produto? Depois começa a validar o produto, começa com um público pequeno, tá? Então, o mal de muita gente é pensar no grande. Parece que eu vou vender muito a princípio. Não, você não vai vender muito a princípio. Você vai vender o suficiente para validar seu produto, né? Então, assim, sei lá, eu vendo roupa. Você vende para quem? Você vende que tipo de roupa? Para você achar o público. Achou o público? Eu vendo para homens de meia idade, tá? Aonde é que tem mais homens de meia idade? Tá? Na academia? Em tal bairro? É aonde? Qual vai ser o teu canal de atração? Escolhe um canal. Eu vou fazer uma boa loja, eu tenho um capital, vou fazer uma loja bem posicionada. PDV é um canal de atração, né? Local de loja é um canal. Ou não, eu não tenho muito dinheiro, eu vou contratar um influencer. Passar 1 mês, 2 meses com um influencer para que ele divulgue a minha marca. Não, eu vou fazer impulsionamento, tráfego pago. Cara, escolhe um canal. Não, eu vou pegar pessoas para vender para mim. Ou não, eu não tenho dinheiro nenhum. Todo meu dinheiro foi no produto, eu só tenho ele. Cara, então escolhe um nicho de pessoas, amigos, escolhe uma repartição pública, escolhe um local para você ir para ali vender as tuas roupas. Escolhe um canal, tá? Não vai colocar uma loja cara no canto, fazer tráfego e influência. Aí são 3 canais. É mais recurso do que precisa no começo. Cara, validou o produto, começou a vender um pouquinho, ROI, ou seja, retorno sobre o investimento. Estou vendendo, mas estou avaliando se o que eu estou vendendo, quanto volta de retorno. Comprei essa camisa por R$100, vendi por 200, lucro bruto de 100. Quais os custos sobre ela? Teve meu custo de transporte, né? Teve meu imposto, teve meu canal de tração que eu paguei. Quais os custos? Sobrou 50. Logo, se você vende por 200 e sobrou 50 de lucro, 25% de lucro. É muito ou é pouco? Tenho que vender quantos até alcançar o que eu quero? Bateu o ROI, aí você vai começar a fazer novos canais de tração, né? E divulgar mais. Não dá para vender sem um canal. E a princípio, não dá para vender com vários canais, é perda de dinheiro. Então é equilibrar um pouco essa equação. Thiago, vou te fazer mais uma pergunta, não sei se... Ele respondeu, não sei se ele respondeu. Não, respondeu com certeza. Você teria dica de algum livro? E aí eu vou falar, gente, na minha opinião, livro, não que a gente precisar de digital, eu até falei para você que hoje a gente tem um mundo de informações,
no digital, mais livro para mim é um dos matérias, assim, das formas de você conseguir conhecimento melhores que existe, entendeu? Você teria alguma dica de um livro sobre vendas, agora sim, com linguagem bem tranquila, não aquela linguagem rebuscada, cheia de, como é que é, de técnico, linguajar técnico, mas você teria alguma dica de um livro bacana sobre vendas, leitura simples? Sim, sim. Ó, se você vende para empresas, você deve ler Demanda Infinita, de Thiago Reis, meu brother, meu irmão, meu sócio. Enfim, é genial. E é um livro nacional, né? E é um cara que conhece tudo sobre venda B2B, que é a venda de empresa para empresas. Se você vende para pessoa física, eu não vou lhe recomendar um livro de vendas, tá? Eu vou te recomendar um livro de relacionamento, que foi o que mudou meu jogo no começo, que é como fazer amigos e influenciar pessoas, tá? Para você aprender sobre pessoas. Ah, Thiago, já li esse, então leia livros mais profundos, como Sapiens, como Armas, Germes, Armas e Aço, que é um livro sobre antropologia, sobre comportamento humano, que é formidável. E no marketing, né, para o varejo, tem um que eu gosto muito, que é o livro do Daniel Liperti, eu esqueci agora o nome, Engenheiro do Marketing, tá? Que é um livro que você, assim, quem vende para pessoa física, cara, combina marketing com comportamento humano, porque o marketing vai te ensinar a gerar demanda. Qual é a maior dor de quem vende? Gerar demanda, pô. Cara, eu conheço muito sobre o que eu vendo. Se eu sentar aqui com o ismênio, eu consigo convencer ele a comprar. Mas eu não acho ismênio, né? Então, frustra muita gente por isso, porque eu sei vender. Eu tenho um bom negócio, mas eu não tenho quem me ouça. Então, começa a estudar um pouquinho de marketing para que você consiga abrir algumas portas. E sempre de forma muito tranquila, começando com um canal, com a ideia, pô, tem essa coisa da consciência, do desejo e da recompensa que o Thiago falou. Então eu não vou só fazer promoção, eu vou começar a entender as pessoas para saber quem é meu público, né? Então, ler livros de marketing, Denner é um bom, e um outro do Alfredo, que é o primeiro livro dele, que é o Bora Vender. Para o varejo também é muito legal. Alfredo Soares, da G4. Sim. Muito bom, muito bom. Thiago, meu amigo, estamos chegando no final da conversa, tá? Esse bate-papo muito bacana. Como eu te falei, a gente, por mim, ia continuar aqui um bom tempo. Se tiver prancha aí, a gente encerra, cara. E aí eu tava pensando numa coisa aqui agora, nada a ver com bate-papo aqui, gente, mas hoje está muito quente. E aí quando eu gravo normalmente, eu peço para gravar, o intuito de gravar cedo são dois motivos. Um é que daqui a pouco a luz ela fica mais forte e aí tem a tendência de poder estourar o vídeo, né? E outro é o calor. Perfeito. Mas acho que quando eu começar a pedir pro pessoal, gente, vamos chegar às 5 horas da manhã, porque tá um sol. Eu vou pedir para você deixar a tua assinatura aqui, como eu sempre peço. Sim, perfeito. Essa mesa aqui, que é a mesa da fama aqui do projeto do AreaCast. Pode assinar onde você quiser aí, meu amigo. Deixa eu só mudar aqui a posição, porque minha letra é horrível. Se eu não apoiar, vai sair uma porcaria. Hoje é 30? 30 de 3 de 2025. Isso. Cara, bom demais, velho. Meu amigo, onde encontrar você? Bem, eu tô aqui, tô ali. Não, cadê? Meu Instagram é Thiago com H, Thiago, e Eugênio sem o E do G. É Eugenio, tá? LinkedIn, mesma coisa. Não sou um cara muito forte em redes sociais, né? Tenho esse defeito, tá? Mas sou um cara acessível, mano. Assim, sério. Cara, meu propósito é fazer negócios desenvolverem, tá? E negócios tem a ver com gente, né? Então, assim, eu tava ontem em Campina Grande, num evento lá genial, que é o PBXP. Cara, passei 3 dias, não fui dar uma palestra, cara, até o evento é 3 dias, eu vou ficar lá 3 dias, eu não sou uma estrela. Tá? Então eu fui lá para entender o evento, para ajudar pessoas, dar palestra e sentar com a galera,
Por quanto, Thiago? Cara, se eu tiver tempo e se eu estiver lá, por nada. Eu vivo hoje de consultoria, né, de mentorias, tal, de negócio, mas sou um cara acessível e cara precisando de mim, vai lá no Instagram, pergunta sobre a forma que eu falei, sobre o Lucha, sobre o marketing, sobre o funil. Cara, eu tô pra servir, velho, de verdade. Meu amigo, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Prazer foi por mesmo. você ter vindo aqui, cara. Foi muito bacana, foi bacana demais o bate-papo. Eu, pelo menos, aprendi um bocado de coisa aqui. Também gostei muito. Entendeu? Espero que você tenha gostado da experiência. Não, demais, cara, de estar aqui na casa. praia, nesse bate-papo bem tranquilo. E é isso, gente. Como eu sempre peço, assistam, inscrevam-se, comentem, indiquem para um amigo, deem aquela moral pro canal. Fiquem com a fé de vocês, uma ótima semana, amém, um bom final de semana, e é isso. Deus abençoe cada um de vocês. Aloha. Irmão, bom demais, cara. Obrigadão, meu irmão. Top de verdade.